Olá, Oi, eu sou a Fernanda eu sou o Enzo. e nós vamos falar hoje sobre volta às aulas. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Nós montamos o grupo das mães no WhatsApp e tem as novas mães que estão entrando na escola com as crianças. E aí me veio a ideia de perguntar para as mães quais são as dúvidas que elas têm em relação a diabetes, se elas conhecem diabetes, se as crianças sabem o que é diabetes. E daí falei com o Enzo e nós decidimos montar esse vídeo para vocês sobre Diabetes? em crianças. Então, assim, Enzo, o que é diabetes? É quando o meu pâncreas, né, para de produzir insulina. Tá, e o que é pâncreas? É uma parte do corpo Uma parte do corpo. que produz Mas energia. tem algum outro tipo de diabetes que você conhece que não parou de produzir tanta insulina assim? Como que é o do vô? Ah, o tipo 2. E o do vô parou de produzir insulina? Não. Então, nós temos dois tipos de diabetes mais conhecidos. Não tem um terceiro? Tem, que são das mulheres que estão grávidas, que algumas podem ter diabetes. Mas, a princípio, os três mais conhecidos são o gestacional, que só acontece quando a mulher está grávida, o diabetes tipo 2, que geralmente acontece com aquelas pessoas mais velhas. Quem que é uma pessoa mais velha que você conhece que a gente falou? O meu vô. E aí tem uma resistência à ação da insulina. O pâncreas, que o Enzo falou, ainda produz, mas depois ele fica mais lento. E tem o diabetes do tipo do Enzo, que é qual? É o tipo 1. Que é quando ele diz que o corpo dele, o pâncreas dele parou de produzir insulina, é chamado de autoimune. Então, o diabetes do Enzo é autoimune, que é o tipo 1, certo? Sim. E assim, o que é a insulina? Posso pegar o livro lá pra ver? Não, o que é a insulina? Você falou que teu pâncreas não produz mais. Então, mas eu não sei o que é. Para que você usa a insulina quando você se injeta insulina? Quando eu vou me alimentar, eu preciso colocar pra corrigir uma hipo, que a gente já vai falar daqui a pouco. Insulina para hipo? Ah, não é não. Esquece. É para quê? A insulina não é para hiper? É pra hiperglicemia, que ela faz pra abaixar. Tá, então nós falamos algumas coisas aí diferentes. Insulina é o tratamento que o Enzo usa com injeções diárias. Porém, a forma de injetar insulina no Enzo é através de uma bomba de insulina. Pega a sua bomba, por favor. E quando é utilizado? Durante todo o dia, que a gente chama de insulina basal. Sabe assim, a gente... Ó, tá falando alguma coisa. Olha lá como tá alto, ó. Ele teve uma hipoglicemia, ele comeu e esqueceu de pôr na bomba. Ó que maravilha. Levanta e vai lá fazer sua glicemia, a gente já mostra aqui como é que faz. É que tá cheio de fio aqui. Cuidado pra não derrubar. Aí... Corta o vídeo. Não vou cortar nada não, pode ir lá pegar. Falou, volta daqui a pouco. Lava a mão e vem fazer aqui pra gente mostrar. Então, o Enzo, ele usa a insulina tanto nas horas que ele não está comendo, quanto nas horas que ele vai comer. Então, essa insulina, como eu falei, geralmente ela é injetada através de agulhinha, né, que é aquela caneta ou seringa, mas no caso do Enzo, ele usa a bomba. Esse é o tratamento do diabetes tipo 1, da pessoa que não produz insulina. E por que a gente precisa injetar insulina? Porque nós que temos a insulina sendo produzida, nosso corpo deixa a insulina basal nossa ali funcionante. O nosso cérebro usa a glicose, que é o açúcar, como combustível, né? A maioria das pessoas utiliza a glicose como combustível. Então, para isso, a gente tem que ter uma insulina mínima funcionante no nosso organismo. Essa insulina mínima a gente chama de insulina basal. Quando a gente come, quando a gente não tem diabetes, o nosso pâncreas, quando a gente põe na boca, ele já sabe que vai chegar carboidrato lá no intestino. E aí a gente tem a produção da nossa insulina normal para cobrir esses alimentos. Agora o Enzo vai fazer um teste de glicemia. Então, além de ele aplicar insulina, ele precisa fazer o teste de glicemia para saber qual o valor, entre aspas, desse açúcar ali no sangue. Tá com muito açúcar no sangue, faltando insulina, ou tá com pouco açúcar no sangue, faltando açúcar? E aí a gente, ó, ele faz lá um teste de glicemia, fura o dedinho, sai uma gotinha de sangue. Ó, gente, não dói nada, tá?
você estiver preocupado aí. Aí mostra lá o seu medidor, Essa é a parte que eu mais gosto. mais pra cá, vê qual que é o valor que vai estar super alto. Ó lá, tá super alto, tá em 400 agora, porque ele teve uma hipoglicemia e não fez as correções necessárias de insulina. Eu ainda até falei agora há pouco que você tava super irritado, né? E a insulina, a glicemia alta, então agora lá deu 400. Ele tem alguns sintomas quando ela tá alta. Quais são? Bravo, daí eu me sinto bravo. Tenho muita vontade de ir no banheiro toda hora Pra quê? pra fazer número 1, Que é o quê? o xixi. É. Aquele liquidinho O amarelo. que mais? Eu também sinto muita vontade de beber água. O que mais? E fome. É, Por quê? Muito. Porque o açúcar tá rodando no sangue dele. E quem tem fome é a célula. Só que esse açúcar do sangue só entra lá na célula se tiver insulina. Então, quando não tem insulina, igual aconteceu, ele comeu e não tinha insulina porque ele não avisou a bomba dele que ele estava comendo, a célula continua com fome. E por que ele vai fazer xixi? Porque todo esse excesso de açúcar é jogado para a urina. Então ele vai e faz o xixi. Já escutaram a história do xixi doce? Exatamente isso, sai açúcar pela urina. mãe. E ao mesmo tempo que sai o açúcar pela urina, ele tem sede, que precisa meio que diluir esse açúcar no sangue. Fala, filho. Eu tô me lembrando na hora que você falou do xixi doce. Quando eu era pequenininha, minha mãe fica me contando, me falando que quando eu fazia xixi, as formigas iam pro vaso. No vaso. E tanto é que se ele fizer xixi ali e respingar pro chão do banheiro, vai encher de formiga. Porque realmente está saindo açúcar pela urina. Essa é a função do corpo quando está com excesso de açúcar. Então, nós falamos da hiperglicemia, que é o estado que ele está agora. Se acalmem, porque ele já aplicou a insulina e agora vai tender a baixar essa glicemia. Mãe, eu vou lá pegar um copo d'água. E aí, o que acontece quando a glicemia está baixa? Que a gente chama de hipoglicemia, que é quando a glicemia está abaixo de 70. Nesse momento, o Enzo precisa comer açúcar. Contraditório, né? Então, quando as pessoas falam o diabetes não pode comer açúcar, não é bem assim. O açúcar salva o Enzo se ele tiver com a glicemia baixa, porque quando tá baixo, ele pode sentir tremores, sentir fraqueza, sentir mal-estar, também ficar irritado, também ter fome, só que ele pode desmaiar e não saber o que tá acontecendo. Então, quando ele fala assim, eu preciso comer açúcar, quem tiver perto tem que dar açúcar, porque ele já no risco, a gente prefere o açúcar, porque depois qualquer coisa a gente corrige com insulina. Mas eu posso perdê-lo numa hipoglicemia. Então, nas festas que ele vai, onde a gente vai, sempre tem, por exemplo, um refrigerante zero e um refrigerante normal. Por quê? Na atividade física, então se ele tá numa festa, que ele vai brincar, correr, atividade física na escola, enfim, a tendência é fazer essa glicemia cair, que a atividade física, ela usa a energia do corpo. E se ele não tiver com a reserva de energia boa, ele entra faltando. Então a gente precisa repor isso ou com alimento ou com açúcar. Geralmente é açúcar para ele poder continuar brincando. Então ele come de tudo, de todos os tipos de carboidratos. Por que carboidratos? Porque são os carboidratos que se transformam em açúcar no corpo. A carne se transforma em açúcar no corpo? Se transforma. Opa! Por que você fez? Em que horas que a carne se transforma em açúcar no corpo? É porque a gente fez um livrinho, lembra, mãe, de carboidratos? Sim. E lá tinha 0 carboidratos e os 0 carboidratos estavam na carne. Exatamente. Então, mas não Só vira que você era super pequeno. Então, o seu consumo de carne era pequeno. A carne aumenta a glicemia 4 horas após a gente comer. Uma quantidade de carne muito grande. E a gordura também. Quando a gente sai para comer lanche, que você come batatinha frita, o que a gente faz com a tua insulina? A gente coloca basal. Não, a gente faz bolos duplo. Basal. A gente não aumenta a basal. A gente coloca uma quantidade de insulina agora e uma quantidade de insulina 3, 4 horas depois. Eu sei que vocês mais estão aí, vocês não estão entendendo muito, mas é só para ter ideia de que não são só os carboidratos que aumentam a nossa glicemia. Nós que não temos o diagnóstico de diabetes, se a gente usar um sensor de glicemia, cadê o seu sensor? Igual esse aqui, ó, o Enzo tem ele no corpo, porque ele conversa com a bomba. Então, a hora que a glicemia estiver caindo, a bomba fica sabendo e auxilia ele a não ter
risco de vida. Aquela aí Só que a gente minha mãe precisa falou. sempre falar com a bomba. Tudo que a bomba falar, a gente precisa olhar e ver o que ela tá pedindo. Então ela já deveria ter avisado o Enzo que ele tava com a glicemia alta e ele brincando não viu. Por isso que a gente sempre precisa de um adulto olhando. Tudo que o Enzo come, a gente conta carboidrato. Como assim, Fernanda? Por exemplo, 3 colheres de sopa de arroz tem 15 gramas de carboidrato. Se eu sei que é o carboidrato que vai virar açúcar, eu já informo a bomba, ó, tá entrando 15 gramas de carboidrato e ela vai injetar a quantidade de insulina para aquele alimento. Como que eu, sem diabetes, meu pâncreas faz isso? É automático, a gente põe na língua, a amilase salivar já vai avisando o pâncreas, que já vai avisando o intestino, e ali a gente joga a quantidade de insulina, porque o nosso tá funcionante. Frutas aumentam a glicemia, sucos aumentam a glicemia, açúcar aumenta a glicemia, pães, macarrão, batata, mandioca, tudo isso aumenta a glicemia. Então a gente faz um somatório dos valores e coloca na bomba para ele comer. E todo mundo faz esse aumento da glicemia, só que consegue voltar ao normal. Quem não consegue é quem tem o diabetes tipo 2 ou tipo 1, por isso que precisa das medicações. O Enzo sempre vai ter com ele açúcar ou bala, alguma coisa assim para tirar do risco dessa hipoglicemia. E o que eu preciso que os amigos ajudem? Escutou a bomba apitar, que ela faz um barulhinho? Avisa. Só lembra assim, Enzo, tua bomba tá apitando. Dá uma olhada, ver o que tá falando. Olha, gente, se escutar algum barulhinho, me avisa, tá? Por favor, que nem minha mãe tá falando agora. Porque daí ele começa a brincar e esquece que tem que olhar a bomba. Então eu preciso da ajuda de vocês que estão na sala para escutar. Principalmente na educação física. A hora que for começar, se eu me esquecer, vocês falam pra mim, só a glicemia mede. A gente precisa de ajuda, né, filho? Ah, eu tô precisando. Então, em sala, de repente, vocês vão escutar o barulho. Tim, tim. Que é a bomba pedindo para que ele faça alguma coisa. Então, isso tudo é uma proteção para o Enzo ficar bem. Fazer a glicemia várias vezes ele vai fazer. Muitas vezes ele vai levar lanches e vai ter que comer em horário diferente de vocês. Eles vão ficar se perguntando, pra que ele pode comer a gente não? Tá aí o porquê. Justamente porque pode cair a glicemia. O Enzo come um monte de porcaria? Como? Não gostaria que comesse, né? Mas ele come muito, não é sempre. Então, o Enzo sempre leva fruta para a escola. Outra coisa que nós descobrimos é que o Enzo é alérgico a leite. Esse ano. Então, assim, muitas bolachinhas, aquele inocente biscoito de polvilho contém leite. E aí, o que acontece? Ele pinta todo o rosto, ó, dá umas alergias no rosto. Vou dar uma aproximada na câmera. Só que dói muito o intestino dele. Então, a gente não oferece para ele iogurte, a gente não oferece queijo, a gente não oferece bolo, biscoito de polvilho. Leu lá que tá escrito caseína, ele não consome. Filho, fica certinho? Não é lactose. O que é lactose, Enzo? É a proteína do leite. A lactose é o açúcar. E a caseína é a proteína que não dá pra Tudo tirar. que não contém lactose, geralmente contém caseína. Se tiver escrito leite, já era pra mim. É tipo isso. Porque ele sente... É muita dor, não é? Tipo assim, Doritos, sabe aquele do queijo? Queijo tem leite. Não posso. Pão de queijo. Pão de queijo. Iogurte. Iogurte. Queijão. Aquelas bolachinhas com recheio tipo Oreo também. Não rola. Mas se tem uma batatinha que eu posso comer que só tem 3 ingredientes, gente. Vocês acreditam? 3, né, mãe? Uhum. O nome dela... Mãe, posso lá pegar pra mostrar? Não. Só fala qual que é. É a Line, vocês conhecem? Aquela batatinha amarela. Mas também é um porcarito que depois explode a glicemia. Então, em momentos esporádicos, ele come isso. Então, assim, para que vocês conheçam o que é diabetes, como é ter o diabetes. Outra coisa, esse sensor aqui do Enzo não tem agulha dentro do corpo, tá? Ele não tem agulha dentro dele. Você consegue mostrar sua coxa, filho? Levanta aí. Pode subir na cadeira. Opa! Ó, aqui é por onde entra a insulina. Então, tá vendo esse caninho? Chega aqui na minha bomba. Ela sai da bomba aqui e vai chegando nele as microdoses de insulina. Isso daqui a gente troca a cada 3 dias. Então, uma hora tá nessa perna, outra hora tá nessa perna. E esse daqui é a cada 6. No braço.
Então é assim que a gente cuida do Enzo, tanto do diabetes quanto da alergia à caseína. Desejamos a todos boa aula, que o ano seja maravilhoso e sempre que tiver uma festinha ou alguma coisa na escola, festas fora da escola, a gente só precisa saber antes para poder se programar. É. Certo? Beijo. Tchau. Até breve!